a correção de dados cadastrais que implique mudança de remetente ou do destinatário. Pessoal, esse também é um ponto crucial para vocês. A gente não pode alterar dados de remetente e dados de destinatário da nota fiscal eletrônica. Sabe por quê, pessoal? Aqui é de fato a gente entender que as regras quanto à tributação, tanto do ICMS quanto dos demais, mas principalmente o ICMS, tem a ver com o estado, tem a ver com a particularidade de cada estado. Então imagine se a gente conseguisse alterar esses dados por meio de carta de correção. A bagunça que ia acontecer, porque em operações interestaduais, o que que pode acontecer? A gente tem vários tipos de alíquotas, né, a gente tem alíquota de 4%, a gente tem alíquota de 7%, a gente tem alíquota de 12%. O mesmo se dá também nas operações internas, mas veja que o impacto seria maior dentro das operações interestaduais. Então não pode ser alterado ou corrigido dados cadastrais que impliquem de fato na mudança do remetente ou do destinatário dentro de uma nota fiscal eletrônica, certo? A data de emissão ou da saída, certo? Então foi até acrescido perante a um ajuste CNF 44 de 2020. A data de emissão ou saída também não pode ser alterada, né? Até porque a gente tem fatos geradores atribuídos. Os campos da nota fiscal eletrônica de exportação informados na declaração única de exportação, né? Então não há o que se falar sobre a gente alterar, porque a nota fiscal eletrônica ela tem informações importantes para a declaração única de exportação, então se a gente alterasse, isso ia ter impacto dentro dessa declaração. E a inclusão de alterações de parcelas de vendas a prazo. Olha que interessante, né? Quando a gente pensa dentro do XML, existe uma tag chamada tipo de pagamento. E eu também estava discutindo com algumas alunas nesse sentido, né? Quanto é importante a gente começar a olhar as notas fiscais eletrônicas dos nossos clientes. A reforma tributária, pessoal, vai ter muito impacto perante essas observações que eu estou pontuando aqui para vocês. Porque geralmente o que se dá? O tipo de pagamento do seu cliente ou do seu fornecedor, eu até deixo a lição de casa para vocês que estão aqui comigo no ao vivo, identifique como que está o tipo de pagamento das suas notas fiscais eletrônicas. E o porquê eu falo isso? A reforma tributária, ela tem um critério sobre a tomada de crédito. A tomada de crédito só vai acontecer se de fato o fornecedor recolheu aquele tributo, né? E caso aconteça, por exemplo, uma nota fiscal parcelada, né? Como que o fisco vai identificar esse parcelamento? Dentro da nota fiscal eletrônica. Então, são critérios que a reforma tributária também vai começar a identificar para nós sobre a operação do nosso cliente. E eu fiz um questionamento para essas alunas, né? E todas me responderam que está como 99, né? Que é a questão de outros tipos de pagamento. Pessoal, isso tem a ver literalmente com a tomada de crédito na reforma tributária. Então, esse campo vai ser de fato usado para o fisco fazer a declaração autopreenchida, ou seja, permitindo você se apropriar daquele fornecedor, porque você recolheu, você fez o pagamento por Pix, você fez o pagamento por cartão de débito, boleto, enfim. Então, atenção, tá? E o porquê eu trouxe isso para vocês? Porque a carta de correção ela não pode alterar esses dados dentro da nota fiscal eletrônica, ok? Então, pessoal, quando a gente pensar no ajuste CNF 13 de 2024, a cláusula 14ª-A, que é sobre a carta de correção, tem que estar muito clara para vocês. O que o fisco tentou fazer aqui, obviamente, ele trouxe para nós um pouco mais de agilidade sobre as notas fiscais eletrônicas. E eu tenho para mim que ele fez isso porque ele está recebendo muitas notas fiscais de entrada, sem nenhum tipo de motivo pelo qual, né, só porque existe um erro e que não pode ser corrigido por carta de correção. Então, acaba sendo emitido as notas fiscais de entrada, com CFLP de devolução, com CFLP de 1949, tudo isso para alterar, porque a gente perdeu o prazo de cancelamento, a gente não adentra as questões da carta de correção e não consegue fazer nota fiscal complementar. Então, para mim, o que tenho para mim é que o fisco, até porque pensando nas fiscalizações estaduais, que muitos de vocês podem estar passando, que são questionamentos sobre as notas fiscais de entrada sem lançamento, sobre as notas fiscais que não foram canceladas em tempo hábil,
Eu acredito que o fisco pensou nesses quesitos, porque existem muitas informações sendo refeitas dentro de notas fiscais eletrônicas por meio de nota fiscal de entrada. Mas, para quem estava comigo no ajuste CNF 14 de 2024, eu deixei muito claro para vocês o como o fisco pensa sobre as notas fiscais de entrada, principalmente falando sobre recusa de mercadoria. Eu estou vendo aqui, de fato, se vocês entenderam, as informações do consumidor final pode alterar. Essa é uma pergunta muito interessante. A Tâmara está dizendo o seguinte, ó, Tâmara Maria. A informação se é consumidor final pode alterar? Vamos lá, vamos voltar no ajuste CNF 7 de 2005. O que não pode alterar sobre dados cadastrais, ó, a correção dos dados cadastrais que impliquem mudança do remetente ou do destinatário. Então, Tainara, quando eu penso numa informação, se o meu cliente ele é um consumidor ou se ele é não um consumidor, isso envolve sim dados desse destinatário. Por quê? A gente vai estar falando de um dado ou um CPF ou um CNPJ, ou uma inscrição estadual, né? Então, a gente precisa entender até mesmo os dependentes da nossa área. Por quê? Esse dado que você comenta sobre alterar esse dado desse consumidor final, o que que a gente vai estar alterando, tá? Porque foi como eu falei para vocês, se a gente vai estar alterando o CPF, acredito, né? Entendo que não, porque a gente vai estar entrando aqui, ó, correção de dados cadastrais. Vamos estar informando uma inscrição estadual? A mesma coisa, correção de dados cadastrais, tá? Então a gente precisa primeiro fazer esse checklist. E se você não é o responsável por emitir carta de correção, o que eu deixo de atenção para você que pode mudar um procedimento do seu cliente. Faça um checklist para quem faz a carta de correção com alguns pontos. Esses dados cadastrais é o CNPJ? Não pode. É a inscrição estadual? Não pode. É o estado? Não pode. Para que a pessoa tenha de fato a certeza e a congruência daquilo que ele está fazendo, tá? Porque geralmente, vocês que estão aqui comigo, geralmente não é o analista fiscal que acaba fazendo a carta de correção, é alguém do faturamento. Só que se vocês estão vendo uma quantidade de carta de correção sendo feita no seu cliente, você precisa olhar com mais carinho, como eu comentei com vocês. Tem uma empresa aqui de uma aluna nossa aqui da área fiscal que em um único dia teve 400 cartas de correções emitidas. Existe um problema dentro do processo, certo? Então, atenção.